pessoal! Hoje nós vamos falar sobre função polinomial do segundo grau, mais conhecida como função quadrática ou simplesmente função do segundo grau. Nós vamos trabalhar então com as funções que têm essa cara aqui, ó. F de x igual a ax quadrado mais bx mais c. Essa função, ela tem os coeficientes a, b e c como números reais. Então, o valor do A, o valor do B e o valor do C são números reais. E o A tem que ser diferente de zero. Ah, por que o A tem que ser diferente de zero? O A tem que ser diferente de zero porque caso ele seja zero, imagina que eu coloco um zero aqui. Zero vezes qualquer coisa é zero, porque quando tem nada é continha de vezes. Se isso der zero, isso some. Aí vai ficar bx mais c. Um número vezes x mais um número é a função do primeiro grau, que nós só temos um vídeo aqui no canal falando sobre função do primeiro grau. Qualquer coisa, dá um pulinho lá. Então, essa é a definição de função do segundo grau. Já vamos ver um exemplo. Seja f uma função real em que f de x é igual a x² mais 3x menos 5. Essa é a nossa função. Determine o valor dos coeficientes da função. Se eu estou falando dos coeficientes, eu quero o valor do A, eu quero o valor do B e eu quero o valor do C. O A é quem acompanha x². Ah, mas não tem ninguém, Adriana. Se não tem ninguém, vale 1. Então, o nosso A está valendo 1. B é sempre quem acompanha x, 3. C é o valor que não tem a letrinha, que não tem o x, então é o menos 5. A gente não pode esquecer do sinal. E uma vez um aluno perguntou assim para mim: ô, Adriana, o x², o x e o valor sozinho, eles vêm sempre nessa ordem? Geralmente sim, mas não é uma regra. Eles podem estar embaralhados. E outra coisa, vamos supor que a gente não tivesse um dos coeficientes, vamos supor que a função fosse x² menos 5. O b, que não tem no caso, seria zero. Vamos supor que a minha função fosse x² mais 3x. Então, eu ia ter o a, eu ia ter o b, e o c, que eu não tenho, seria zero. Vamos falar agora de zero da função ou determinar a raiz da função. Nós já vimos lá em função do primeiro grau que achar o zero da função ou achar a raiz da função é encontrar um valor de x quando y é zero. Ou seja, é o ponto x e zero. Como nós estamos falando de uma função do segundo grau, nós teremos dois valores para x. Nós teremos o x1 e o x2. Bom, e aqui eu já estou perguntando. Determine as raízes da função real f de x igual a x² menos 7x mais 10. Se eu quero saber as raízes da minha função, a primeira coisa que eu vou fazer é colocar o y igual a zero. Adriana, não tem y? Tem. Já falei em função do primeiro grau que f de x é o mesmo que y. Então, no lugar do f de x, que é a mesma coisa que o meu y, eu vou trocar por zero. Então, isso daqui vai ficar algo do tipo, põe zero no lugar do y. Então, zero é igual a x² menos 7x mais 10. Ah, ficou com uma cara estranha isso, Adriana. Tudo bem, põe o zero do outro lado para ficar com a cara bonitinha. Isso aqui é a mesma coisa que x² menos 7x mais 10 igual a zero. Agora tá com uma cara bonita, né? Isso ficou uma equação de segundo grau, que vai usar a fórmula conhecida como fórmula de Bhaskara, que tem o delta b² menos 4 vezes ac. E depois eu volto na segunda parte da fórmula. X é igual menos b mais ou menos a raiz do valor de delta que você achou aqui, dividido por 2a. A partir dessa forma, como eu tenho um mais ou menos aqui, eu acho o x1 fazendo a conta de mais e o x2 fazendo a conta de menos, ou vice-versa. É isso que nós vamos fazer aqui. Então, primeira coisa que nós vamos precisar é achar o valor do a, do b e do c, porque nós precisamos disso na nossa fórmula. Então, vamos lá. A, B e C. Quem é o a aqui? Ó, não tem nada, vale 1. Então, meu a vale 1.
B é quem acompanha o x, nesse caso é o menos 7, não se esqueçam do sinal de menos. C vale 10. Pronto, achamos os valores de A, B e C. Agora, nós vamos determinar o valor do delta. Então, põe a fórmula que nós acabamos de ver. Delta é igual a B ao quadrado menos 4 vezes o valor de A vezes C. Então, vamos substituir os coeficientes e fazer a conta. Então, delta é igual. B, nosso B vale menos 7. Então, menos 7 ao quadrado, menos 4 vezes o valor do A, 1, vezes o valor do C, 10. Então, delta é igual. Menos 7 ao quadrado, menos 7 vezes menos 7, dá 49. Menos, resolve conta de vezes, tá vendo? Tem menos e vezes, é o vezes primeiro. 4 vezes 1, 4, 4 vezes 10, 40. E 49 menos 40 é igual a 9. Então, esse é o valor do nosso delta. O delta vale 9. Vamos para a segunda parte da nossa fórmula, que é x igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2 vezes o valor do A. X é igual a menos B. Quem é o B? O B é menos 7. Então, vou pôr um parênteses e vou pôr o menos 7. Perceba, esse sinal de menos é esse sinal de menos. E esse menos 7 é porque o B vale menos 7. Mais ou menos raiz do delta. Quanto nós vimos que vale o nosso delta? 9. Então, no lugar do delta, nós vamos pôr 9. Tudo isso dividido por 2 vezes o valor de A. Quem é A? 1. Então, x é igual. Regra de sinal, menos com menos, mais. Mais ou menos. Quem é a raiz de 9? 3. 2 vezes 1, 2. Perceba aqui que a gente tem uma conta de mais e uma conta de menos ao mesmo tempo. Não dá para fazer isso. Então, é aqui que sai o x1 e o x2. Então, vamos lá. O x1, 7 mais 3 sobre 2. E o x2, 7 menos 3 sobre 2. 7 mais 3, 10. Dividido, porque fração é uma divisão. 10 dividido por 2, 5. 7 menos 3, 4. Dividido por 2, 2. Então, as nossas raízes são os pontos 5 e 0. Por que 0 mesmo, Adriana? Porque aqui no lugar do nosso f de x, que é o nosso y, nós colocamos zeros. E nós temos que lembrar que o nosso par ordenado é na ordem x, y. Então, o x que a gente achou é o valor do x, e o 0 é porque nós colocamos 0 para f de x, que é o nosso y. E a outra raiz é o ponto 2 e 0. Então, aqui nós determinamos as raízes da função dada. A partir disso, nós temos algumas informações importantes, né, que nós devemos sacar. Então, ó, se o delta for maior que 0, ou seja, se o delta for positivo, nós vamos ter duas raízes reais e distintas. O que significa isso? Significa que eu vou ter um x1 e um x2, e os valores deles serão diferentes, que é o que aconteceu no nosso exemplo agora há pouco. A gente achou x1 valendo 5 e x2 valendo 2. E o nosso delta foi 9, ou seja, era um valor maior que 0, positivo. Agora, se nós fizermos com uma função onde o delta der 0, nós teremos duas raízes reais iguais. O que isso significa? Significa que o x1 vai ser igual ao x2, ou seja, eles vão ter o mesmo valor. Agora, se a gente tiver um delta negativo, ou seja, um delta menor que 0, nós não teremos raiz real. O que significa não ter raiz real? Significa que se eu achei um delta negativo, e lembrando que o delta vai dentro da raiz, imagina que meu delta deu menos 16. Então, a gente vai ter isso aqui, raiz de menos 16. E aí, como é que eu resolvo raiz de número negativo? Por enquanto, nós não sabemos fazer isso. Nós vamos aprender a fazer isso lá
na matéria de números complexos que a gente aprende no 3º ano do ensino médio. Então, por enquanto, a gente não sabe fazer isso. É por isso que eu digo que não temos raiz real, porque dentro do conjunto dos números reais, isso não é possível de ser resolvido, tá? E aí, achou um delta negativo, parou aí. Não faz a segunda parte da fórmula. Igual nós já fazíamos lá quando nós aprendemos a resolver a equação do 2º grau. Mais algumas observações importantes. Caso o valor do coeficiente A seja positivo, ou seja, maior que zero, o nosso gráfico terá este formato, uma parábola voltada para cima, lembrando um U. Além do valor do A influenciar no formato da nossa parábola, o valor do delta também influencia, que é o que a gente acabou de ver. Então, se o delta é maior que zero, e a gente acabou de ver que delta maior que zero nos dá um x1 e um x2, olha o que acontece aqui, ó. Eu vou ter o x1 e o x2, que são aqueles pontinhos que nós acabamos de falar. É o x1 e o 0, o x2 e o 0. Já, se o delta for igual a zero, a gente vai ter x1 igual a x2. Olha o que aconteceu aqui com o desenho da parábola. E se nós não temos raiz real, ou seja, nós não temos valor para x1 e para x2, quando o delta é negativo, tá vendo? Não tem valor para x. Então, o nosso gráfico, que é essa linha azul, ele não chega no x. E o mesmo vale para quando o A for negativo. Só que quando o A for negativo, a nossa parábola fica voltada para baixo. A gente chama de concavidade essa abertura. Então, quando o A é negativo, quando o A é menor que zero, a concavidade está virada para baixo. E para o delta é a mesma coisa. Se ele é positivo, temos duas raízes. Se ele é igual a zero, tem uma raiz. Se ele é menor que zero, não tem nenhuma raiz e não vai chegar no x.